O Manuel Damasio, ele é que sabe. A gente põe em contacto com o Manuel Damasio. Mas a menina representa algum clube? Algum clube? Não. Ah, não, agora disse isso com ar tão coisa. Disse, quanto é que é o preço? Está coberto. Obrigado, Carlinha. A Cristina de Odivelas também tem uma pergunta muito engraçada. Onde é que está a Cristina de Odivelas? Está ali. Olha, já viste como as mulheres se interessam por futebol hoje em dia? Hein? Cristina, acha piada ao João Pinto? Acho. Se ele não fosse casado, dava-lhe uma volta? Não. Está bem. Ah, está ali o namorado. Claro. Oh, amigo, desculpa. Ih, ganda bronca. Oh, António, tu também és muito giro, pá. Hein? Também não és nada de deitar fora. Ainda não te vi em calções, mas calculo. Sim, Cristina. O que é que sentiu quando marcou 3 golos no jogo? Quando marcou 3 golos no jogo Sporting Benfica? Olha, senti uma grande alegria e uma emoção que não consigo explicar, porque apesar de ter marcado os 3 golos, o mais importante naquela altura era que estava a ser decidido o campeonato naquele jogo e felizmente nós conseguimos ganhar. Fui eu que finalizei as jogadas que os meus colegas construíram, por isso foi o Benfica que marcou os golos. Deixaram-te muito sozinho, não é? Deves ser és daqueles que tem de se fazer sempre uma marcaçãozinha muito cerrada. Não é? Tu tens a sardanjinha, ele está ali com o seu pescocito esticado, pumba, já está. Às vezes não dão por mim. Perigosíssimo. A propósito de perigos, nós temos ali uma seleçãozinha que tu próprio ajudaste a fazer, de momentos teus. Gostava de que a gente visse. Vamos ver o quê? Tens ainda na memória? Das imagens de vídeo que tiveste a escolher? Sim. Vamos te ver ainda puto na seleção. Acho que a primeira foi na final do Campeonato da Europa, na Checoslováquia, em que infelizmente perdemos. Acabámos por perder esse jogo. Mas que foi um jogo... Foi a minha segunda final europeia. Já tinha perdido uma por penaltis na altura também em Espanha. Bem, perder por penaltis deve ser a maior frustração do mundo, não é? É horrível, porque estás ali muito tempo a correr, a lutar para vencer um jogo e para que o teu país saia vencedor. E sabes o que é que eu sinto? O penalti é quase um jogo de sorte, é quase moeda ao ar, porque ou o guarda-redes vai para um lado, ou a coisa vai para o outro, aquilo é tudo um bocado assim à balda. Depende do jogo, da importância daquele jogo. Aquilo era uma final, era muito importante e geralmente há muitos nervos nessas alturas. E as balizas são muito grandes, é o que eu acho. Nessas alturas são pequenas. Quando é o penalti... do ponto de vista de quem marca. Agora o desgraçado do guarda-redes está ali no meio, não é? No meio de um portão de uma quinta enorme. Então, vamos ver as imagens, já voltamos à conversa. Entre os teus amigos que vieram, temos ali na segunda fila olha, o vosso médico Bernardo Vasconcelos, que eu conheço desde pequenino. Andávamos juntos, eu passava férias em São João de Estoril, onde ele... Ainda mora, Bernardo, ou não? Mora. Ele era muito pequenino, foi praticamente eu que lhe ensinei tudo aquilo que ele sabe sobre ossos. Depois temos ali o meu colega Neno, o nosso colega teu pelo lado de futebol, meu pelo lado das canções, que já me prometeu que vem cá estrear o seu disco, quando gravar. Depois temos também o Abel Xavier, que
que há de ficar a estrear o seu filme erótico, quando estou a brincar. Estou a brincar. Não, mas tens bom aspecto, se quiseres abordar pelo cinema. Depois temos o Dimas, que também deve ser um grande malandro, o Helder, o Stanic, que é da Jugoslávia, não é? Sim. E não precisou de casar, portanto continua mesmo. O Amaral, o Palmadeira, e ali na primeira fila está o Major Valentim Loureiro, que é praticamente um segundo pai teu. Tens um pai verdadeiro, tiveste outro pai importantíssimo na tua vida e tens, que é o teu avô, que tu adoras. Foste muito cedinho viver com ele, não é? Desde miúdo, desde que nasci, vivi sempre com o meu avô. Foi, infelizmente ou felizmente, a minha mãe não chegou a casar com o meu pai, teve-me a mim e ao meu irmão. E pronto, a minha mãe continuou sempre a viver com o meu avô, no bairro de Falcão, e foi aí que nós crescemos. Que bonito. E o teu avô acaba por ser mesmo depois acabou por ser o teu pai, não é? Tens O meu pai eu chamo de pai. Essa história é muito bonita por várias razões. Não vale a pena estar a definir quais, mas há muita gente nas tuas condições e é muito bonito saber-se que pai é aquele às vezes que a gente escolhe, ou que o destino nos escolhe, e não forçosamente aquele que nos está biologicamente destinado. E tens ali outro pai na primeira fila, que é o Major Valentim Loureiro, Exatamente. de quem tens uma grande amizade, e ele, devo-vos dizer que só a sua presença hoje aqui, Major, é um ato de grande generosidade e a prova do amor que tem por esta criança. Mas antes de mais nada, vou dar um beijinho na sua mulher, que é uma querida. Está bom, é? Muito obrigado por ter vindo. Este, digamos que foi das melhores jogadas de Boa Vista, quer dizer, conseguiram inventar um grande jogador, fez depois um belíssimo negócio, mas a amizade manteve-se. Bem, o João chegou ao Boa Vista, tinha 12 anos, e foi um jovem que cedo se impôs, e toda a gente começou a reparar nele que ele tinha realmente muito jeito para o futebol, e naturalmente cresceu no Boa Vista e foi importante para o Boa Vista e para ele. Para o Boa Vista porque, de facto, os génios como o João Pinto representam sempre, em termos de transferência, eu nunca utilizo essa expressão de venda de jogadores, é transferências, quer dizer, transfere-se de um lado para o outro, e naturalmente que há aí uns direitos consagrados no futebol que permitem, de facto, tirar algum proveito disso aos clubes. Naturalmente uma recompensa também do investimento que se faz em muitos jogadores, porque nós, no Boa Vista, temos 10 equipas de jovens. E, portanto, o João foi, de facto, o jogador mais excepcional que passou pelo Boa Vista, passaram outros, mas, de facto, em termos de rendimento financeiro, foi o expoente máximo, porque foi transferido por 2 vezes. Uma primeira vez para o Atlético de Madrid, e realmente o Gil estava a ver mal dos olhos e não viu bem que ele era, de facto, um jogador excepcional. Regressou, e depois, mais tarde, foi para o Benfica e foi, de facto, a maior transferência que nós tivemos no Boa Vista, até porque nos permitiu, para além das verbas que recebemos pela sua transferência, também a vinda de 2 grandes jogadores, que são o Sanches e o Rui Bento. Agora, aposto que houve aí, no meio desses números todos, aposto que no momento em que teve de o perder, deve ter havido aí um bocadinho de comoção, ou não, Major? Não, nós, de facto, enfim... gostamos dos jogadores, principalmente quando eles são talentosos, como é o caso de João Pinto, mas João Pinto, para além de ser um grande jogador, cedo, com 16 anos, naturalmente logo se emancipou, logo demonstrou que era realmente um rapaz com um grande sentido de responsabilidade. E aí está que, tendo naturalmente tido um filho em solteiro, pois assumiu as suas responsabilidades, casou e hoje tem aqui com a Carla de facto o João é um rapaz responsável, um gênio, mas de facto não tem a mania que é vedeta, e penso que no ranking português é de facto hoje um dos jogadores mais cotados, ou o mais cotado mesmo, o mais cotado, e naturalmente que tem um grande futuro no Benfica e eventualmente noutro qualquer clube. E o Fernando Nogueira, está bem, acha que sim? Acha que é uma boa solução? Esse também, no momento em que nós estivermos no ar, penso que já terá ganho o Real. Não é assim, um rapaz simpático. O Durão também vai durar e para a próxima lá estará. Claro, precisa ainda de amadurecer, que ainda está uma criança, não é? E depois podem vendê-lo. O PSD
pode vendê-lo para o Atlético de Madrid. Ó João, tu quando estiveste no Atlético de Madrid, ficaste a jogar no Atlético madrileno, não foi? Exatamente. Porquê? Isso eu nunca percebi. Mas o Gil tem duas equipas? E isso foi uma história um pouco complicada que eu nunca cheguei a perceber muito bem. Eu penso que na ideia do presidente do Atlético de Madrid, se eu jogasse na equipa principal, ele teria que pagar a transferência ao Boa Vista, a totalidade da transferência. Penso eu. Mas aquilo, que tipo de pessoa é que é o Jesus Gil? Não é assim, não morreste de amores por ele, não? Aquilo deve ser um bocado de coisa e tal. Muito complicado, muito complicado. Não só com o meu caso, mas também com vários colegas meus na altura que jogavam comigo. Era sempre um problema para falar com ele. Era muito difícil resolver qualquer problema com ele. O Futre é que estava bem, não era? Estava sempre aquele Futre que estava sempre falando do Futre, blá 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 blá. Felizmente para o Paulo, ele dava-se muito bem com ele e pronto, dava-se bem também porque ele realmente era também alguém importante dentro daquela equipa. Claro. Isto dos espanhóis já se sabe. De Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Tem uma coisa que é muito boa, que é o torrão de Alicante. Mas cola-se muito aos dentes. E então, para quem usa placa, não aconselho. Porque sai a placa agarrada ao resto do torrão. E depois passam o resto da tarde de cócoras no bidé a tentar tirar a placa do haste da placa. Não interessa. Hélder, da Alverca do Ribatejo, onde é que o Hélder está? Tem uma pergunta bem interessante para fazer. Levante-se, Hélder. Mostre-se. E receba ali o microfone da mão de Nuxa. Mas só o microfone, Hélder. Sim. O que é que o João Pinto pensa fazer quando acabar a sua carreira como futebolista? Ora, esta é uma boa pergunta. O que é que se passa na cabeça de um jovem futebolista de 20 e tal anos em termos de futuro? Como é que tu vês o teu futuro? Olha, Hermano, sinceramente, neste momento ainda não pensei nisso. Não estás porque felizmente ainda tenho 23 anos. Se Deus quiser, vou ter muito tempo ainda pela minha frente para jogar. E eu nunca me preocupei, sinceramente. Não te dou mais de 50 anos a jogar, digo-te já. Tu, por volta dos 73, vais estar arrumado. Não, eu acho que quando me sentir cansado e quando achar que o meu rendimento não é bom para o clube que representa na altura... Então achas que é cedo para começar a pensar nisso? Eu penso que sim. Nós temos que pensar em poupar dinheiro, naquilo que a gente achar melhor na altura, para que um dia, quando o futebol acabe, termos meios de sobrevivência e ter dinheiro para montar um negócio qualquer que lhe permite encarar o resto da vida com... Vai fazer televisão comigo? Fazemos aí Era um prazer. Então está combinado. Está combinado, então. Daqui a 5 Uma pergunta muito interessante do António da Amadora, do nosso aniversariante António. Olá, Toninho, está bom? Qual é o seu clube, António? É o Sporting. Pois, está bem, ok. Então, diga-nos lá. O João Pinto tem uma carreira cheia de êxitos. Eu gostava de saber qual foi o momento mais desagradável. Ora, esta é também uma boa pergunta. Geralmente a gente só pergunta os momentos bons. Qual foi, assim, a altura mais angustiante que tu sentiste? Ai. Foi realmente em Madrid que tive 1 ano e meio a jogar na segunda divisão e foi um período muito difícil, não só para mim, como para o resto da minha família. Estavam contigo lá? A minha mulher e o Tiago, e a Diana nasceu depois, mas esteve lá há pouco tempo. Olha, e sentiste que é isolado? Sim, felizmente achas que isso pode ter sido decisivo para agora não te apetecer voltar para o estrangeiro tão depressa? Talvez, porque passei momentos muito difíceis em Espanha, coisas que me ultrapassavam em mim e que eu não entendia porque é que estava a acontecer naquela altura. E depois chegava a casa e via que realmente a minha mulher e os meus filhos não estavam a ser felizes porque viviam o meu problema. E o Tiago na altura não andava na escola, estava praticamente todos os dias em casa. Não tinha para onde ir, não tinha amigos com quem brincar. E apesar dos problemas que eu tinha na altura, chegava a casa e ainda encontrava mais um problema grave para mim.
no fundo era o mais grave, porque era não ver o meu filho a brincar com outros miúdos. Olha, João, nós somos transmitidos através da RTP uma quantidade de gente que vive fora do país, uma quantidade de imigrantes. E aposto que há imensa gente que deve ter sentido, de certeza, problemas do género. Não deve ser nada fácil, de repente, tirarem-nos do nosso meio, deixarem-nos cair noutro sítio, mas ainda bem que isto aconteceu, para ver se não, pelo menos tu não sais de Portugal. Que isto realmente tem sido uma sangria. Tenho aqui um querido amigo, que é um ilustre jornalista, que eu conheço há 53 anos, António Tavares Teles, um dos padrinhos do José Esteves, que nos vai visitar na terceira parte, portanto não percas. E gostava de tu, como jornalista, e apesar de seres do Porto, continuas do Porto, não é? Exatamente. Não és vira-casacas, é daqueles que mantens-te fiel às tuas origens. Exatamente. Portanto, isso só te dá mais independência para tu, como jornalista e portista, independente, definires ali o João Pinto como jogador. Se ele tivesse de ser definido tecnicamente. Bom, eu creio que o João Pinto, tecnicamente, é um jogador do top mundial. Acho que em Portugal há meia dúzia de jogadores do top mundial. Ele, apesar daquele físico pequeno que à partida poderia dar a ideia de que não poderia vir a ser um jogador do top mundial, acho que tecnicamente é. Mas há uma coisa que tu não percebes muito de futebol, mas gostava... Eu não percebo muito de futebol, António. Não era isso, estava combinado de dizeres. Mas quero dizer uma coisa, é que o João Pinto, para além disso, os próprios técnicos que trabalham com ele dizem, e é verdade, é um jogador que tem uma extraordinária leitura de jogo, que ele chama leitura de jogo, uma rapidez de percepção daquilo que deve fazer no campo e uma capacidade de execução tão grande que o fazem, de facto, apesar daquele físico, um jogador extraordinário, repito, um dos 6 ou 7 jogadores portugueses de nível mundial. Embrulha. Sim, senhor. Num estágio da seleção, o Carlos Queiroz submeteu-vos a uma dieta de 2 dias. Uma dieta de quê? Que durante 2 dias não podiam comer assim quê? Coisas... Manteiga, molhos, vários tipos de molhos. Agora não me recordo bem. Então podiam comer o quê? Podiam comer pão? Era praticamente tudo sem sal. Coisas que nos gostavam muito comer, mas que na altura tinha que ser e tínhamos que respeitar aquilo que ele dizia. E nem um chocolatinho, nem uma coisinha, nem um bolinho? Às vezes, quando depois de jantar saíamos e comprávamos umas coisas... Claro. Para e um dia no hotel, abres um frigorífico, pumba, tudo carregado de gelados. Foi uma orgia. Era uma... Não era? Era uma arca. Nós geralmente costumávamos ficar no primeiro andar do hotel e tinha um acesso que dava para a piscina onde estava a arca com os gelados todos. E toca-te comer gelado? Que gelados é que tinha, lembras? Que tipo de gelados é que eram? Era de tudo. Sim. Era tudo. Cornetos, pernas de pau, tudo. Havia pernas de pau? Tudo. Ah, que sorte. E calipos? Também havia já na altura. O que eu gosto das vezes para no calipo no verão na praia, nunca reparaste? Faz-me lembrar, não sei bem o quê, mas acho giro. Ó João, e depois o que é que aconteceu? Foram descobertos. Aconteceu que a primeira vez descemos e ninguém deu por ela. A segunda vez, a dieta entretanto continuou e nós continuámos também a descer. Claro. A segunda vez. E à segunda vez é que eles deram realmente, porque a arca ficou vazia, claro. E vieram a descobrir que era a seleção. Havia algum epá? Lembras? Havia, penso que havia tudo naquela altura. Havia isso é que eu gosto dos epás, por causa da pastilha. No fim, não é? Quer dizer, uma pessoa está a acabar e fica triste, pronto, está a acabar o gelado. Depois olhamos ao fundo, uma pastilha. É a parte melhor do gelado. Pois é, e depois ficamos... Mas lá está. Tem o mesmo problema do torrão de Alicante. Para as placas e para o pivô, aquilo depois cola-se. É para a ideia toda a tarde. Sim, senhor. Entretanto, o Carlos Queiroz descobriu, e o que é que vocês tiveram de fazer? As malas. E pagar... Não, fizemos as malas, mas ele acabou por perdoar. Porque era só para nos assustar, claro. Na altura. Mas tivemos mesmo assim que pagar 50 contos entre todos. E o que é que ele fez? Que era feito despesa na altura. Para pagar os gelados aos homens. Os gelados ao hotel. Com certeza. Anda carregamento de gelados. Finalmente, depois temos aqui uma história que também na Seleção Nacional de Esperanças,
estavam concentrados num hotel, decidiram transformar a sala numa discoteca. Aquilo estava um pouco Sim, é a mesma aborrecido, coisa- é a estava mesma um coisa pouco de puto. aborrecido, era naqueles dias que já estávamos fartos de estar no hotel e pronto, não tínhamos nada que fazer, tínhamos que inventar ali uma coisa qualquer. E então houve um amigo meu que se lembrou de pegar no extintor e disparar com aquela fumarada toda pelo corredor. Sim. Entretanto, nessa altura o elevador estava aberto e quando baixou para a recepção saiu aquela fumarada toda e as pessoas começaram todas a gritar fogo, fogo, há aqui fogo no hotel, vamos fugir. Isso acho muito bem feito, se queres que eu te diga. Era um vestido de brigadeiro que eu faria. Mas já o extintor acho sempre divertido. Um dia num programa de televisão fiz também uma rábula com extintores. Depois aqui aos 18 anos, já casado e pai de 2 filhos, foste nos Estados Unidos para uma discoteca e o que se passou? O que se passou foi que depois de acabar esse torneio em que nós fomos, eu e mais 3 ou 4 amigos meus fomos a uma discoteca, divertimos um pouco e eu, armado e tal, fui lá, fui à frente, ele pediu-me o bilhete de identidade na altura e eu, pronto, muito naturalmente, tirei o bilhete de identidade da carteira, mostrei-lhe e ele viu que eu não tinha 18 anos. E não pudeste entrar. E eu não pude entrar, porque era só a partir dos 21. Os americanos aí não brincam em serviço. Mas eu mesmo assim, entretanto, demonstrei que era casado, tinha já 2 filhos, e Claro. e não havia motivo nenhum para ele não me deixar entrar. Mas ele não se comoveu. Não se comoveu. Mas claro, acho muito bem. Bom, depois disto tudo, devo-vos dizer que ganhou a equipa B. Muitos parabéns. Sim, senhor. É da Islândia. Oh, Eda. E a menina, apesar de ser islandesa, gosta de futebol, é? Sim. Sim. E já tem algum clube favorito em Portugal, é? Não, Porto ou Sporting, não sei. Ai, que simpática, Eda. As islandesas, quer dizer, pelo menos verdadeiras são. Aquilo não há nada ali. Olha, e o João Pinto, que tal? É simpático, não é? Podia ser quase islandês. Como é que se diz futebolista em islandês? O quê? Futebolista em islandês, como é que se diz? Fotbollsleikari. Aham. Já viste? Se fores jogar para a seleção, se um dia fosses comprado num clube islandês, estavas perdido. E transformavas-te num Fornabok Plinkling. Ó João, tira-me ali 2 cartões do frappé da nossa Nuxa para a gente saber quem é que vai começar connosco a terceira parte. E agradecia que me lesse o que lá está dentro. São 2. Carla Alexandra dos Santos Teixeira Ventura. Maria Alexandra Rios de Castro Sousa Martins. Já sabemos que te sentes bem no Benfica e agora perguntava-te eu que sonhozinho é que gostavas de ver concretizado assim num futuro próximo? Para te sentires bem disposto e Em realizado. termos futebolísticos? Sim. Neste momento, ser campeão nacional outra vez e campeão europeu. Eu acho que são os nossos principais objetivos. Estou a sentir ali. Já agora, Herma, se me permites, queria-te fazer uma oferta do Benfica, porque, como todas as pessoas sabem, o Benfica está a atravessar um período menos bom, que a parte pior já foi ultrapassada, mas que ainda não foi totalmente ultrapassada. Por isso queria-te oferecer este título da Operação Coração. Muito obrigado. Pois é. Já agora, se realmente o vosso coração é benfiquista, não custa nada 5 continhos. E o título é bonito, que se farta aqui com muito bem desenhado e ainda por cima assinado pelo Presidente da Direção com um selo branco e tudo, com uma grande águia et pluribus unum. Bom, e agora tenho um presente para ti. Já que me deste um título, eu vou-te dar o estádio
e 2 elencos para tu poderes jogar à vontade com o teu filho. Quando o teu filho crescer, se calhar já chega é uma matraquilhos, um bom e velho jogo de matraquilhos. Fica sempre bem em qualquer caso. Obrigado. Felicidades, Cabral. João Pinto.